O assunto agora, pessoal, aqui no CE1 é família e é um assunto sério que mexe com a vida de muita gente. Dobrou o número de prisões no Ceará por falta de pagamento de pensão alimentícia, isso de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. Então aqui o Velmoni está aparecendo aqui no telão já para trazer esse levantamento e principalmente como buscar ajuda nesse tipo de situação. Esse dado é um reflexo da pandemia e muitas mães acabam passando por isso, né, Kilvia? Com certeza, Thaís, né? A gente, claro, vive um cenário de crise financeira que não pode ser ignorado. A gente tem uma taxa de desemprego muito alta e, de acordo com os órgãos, toda essa situação acabou fazendo com que o número de pensões alimentícias não fossem pagas. Mas a gente precisa lembrar que a crise é para todos, né? Todos os familiares, não é só quem não está pagando a pensão, mas quem está ali criando, efetivamente sustentando aquela criança, também está vivendo a mesma crise, o mesmo cenário e não pode ficar desassistido. Então é um caso sério e que, segundo ainda os órgãos, é muito motivado também, para além dessa questão da crise, pela questão cultural, né? O abandono, um dos familiares achar que não precisa ser responsável pela sustentação do próprio filho, né? Por isso que é assunto sério, é lei, está previsto no nosso Código Civil. E aí os dados da Secretaria da Segurança Pública chamam a atenção para a punição que está sendo efetivamente efetuada aqui no nosso estado, né? A gente tem, portanto, no ano passado, 76 pessoas presas porque não pagaram uma pensão alimentícia. Quando a gente olha para o ano anterior, 2020, foram 29 pessoas presas. E só esse ano a gente foi atrás também, temos dados dos primeiros 4 anos, a gente tem aí 41 mandados cumpridos contra não pagadores de pensão. As prisões estão acontecendo, portanto. E se a gente for olhar as que estão em aberto, nosso número pode até ultrapassar esses que a gente falou. São dezenas de mandados em abertos ainda para serem cumpridos e que estão aí sendo cumpridos pelos órgãos de polícia, né, pelos órgãos ligados à Secretaria da Segurança Pública. A gente teve um período, em que essas prisões elas foram suspensas por conta da pandemia, pela questão do contágio, de 12 de junho de 2020 até dezembro do ano passado, portanto, não aconteceram assim prisões. Mas aí, quando elas foram liberadas, em dezembro houve um mutirão e aí, de fato, né, a polícia conseguiu cumprir esses mandados em abertos e muita gente foi encarcerada. É importante a gente destacar, portanto, tem gente aí achando que não dá punição, que passou ali um tempo sem pagar e não aconteceu nada, pois isso é o contrário do que a gente está vendo hoje. E aí um grande desafio de quem fica com essas crianças, né, enfrentando todos os obstáculos, inclusive financeiros, e sem ter apoio, é como procurar assessoria jurídica para fazer cumprir a lei, né? Por isso que a Defensoria Pública acaba sendo sim uma boa opção para essas mães, né? Elas são as que principalmente ficam com esses filhos para conseguir garantir o cumprimento da lei. A gente tem a Sonora com o Defensor Público que fala sobre isso, né? Como é que essa mãe pode procurar e que documentos ela precisa. Acompanha aí. Para que seja ingressada com essa ação, a parte precisa provar a sua hipossuficiência financeira, ou seja, provar que não pode pagar as custas processuais e advogados sem comprometer o sustento seu e da família. Para fins de comprovação, a gente pede contra-cheques, declaração de imposto de renda, casas, bens imóveis próprios, se tiver, e com isso a gente faz uma avaliação. Ou seja, né, se você não tem de fato como pagar um advogado, procure sim o defensor público, que é outra garantia legal. E aí você pode se perguntar, né, mas em que casos o responsável que não chegou junto vai preso? Existem um caso muito específico. Se acumular aí no mínimo 3 pensões sem pagamento, ou seja, atrasar 3 vezes, aí já é caso de prisão, já pode ser sim encarcerado. Essa prisão, ela varia de 1 a 3 meses. É importante a gente explicar que toda essa questão da pensão alimentícia, ela não é uma determinação de parte nenhuma, tá? Existe todo um acordo judicial, é levado em consideração a condição dos 2 familiares para que seja definido um valor. Então, é um valor que é pensado, acordado, debatido, dentro, claro, daquilo que cada um pode contribuir. Mas é lei, é uma obrigação de fato, porque não dá para a gente achar que apenas um familiar tem que ter toda a responsabilidade sobre um filho. Então, essas são as informações. Eu volto com você, Thaís.
O que era para ser, né, um pagamento voluntário, até mesmo do próprio coração, né, que para se tratar do próprio filho, às vezes muitas vezes precisa da intervenção da justiça e até mesmo da polícia para isso de fato acontecer. Para que pais ou mesmo mães, porque isso pode acontecer, né, gente, mães também não pagarem a pensão alimentícia, de fato cumpram seus papéis. Obrigada pelas informações e pelo serviço, Kilvia. Bom dia para você, até já.